Vamos lá, vamos continuar a segunda parte aqui da nossa aula. Dei uma paradinha aí para tomar um fôlego, né? Porque esse assunto é muito grande, né? Vocês podem perceber que é um assunto muito grande, mas ele é muito importante, tá? Ele é muito importante para que vocês possam estar usufruindo. Beleza? Então vamos continuar aqui. Então, ó, vamos ver algumas situações aqui, né? Alguns comparativos. Então vejam como o clima faz diferença, sim, e a questão da evaporação de gotas. Então, se nós pegarmos à esquerda, nós temos aqui, né? Com 50 litros por hectare a 6 quilômetros por hora, a uma pressão de 4 bar. Veja que nessa situação, a altura da barra estava em torno de 70 centímetros do alvo, que é da planta, tá? E aí, isso não significa dizer que é até o solo, tá? Beleza? Não significa dizer que é até o solo. Aí nós temos aqui, ó, a mesma situação, 50 litros por hectare, 6 quilômetros por hora, pressão de 4 bar. Porém, a minha barra estava 120 centímetros do alvo, ou seja, estava mais alto do que o caso anterior. Vejam que a área de cobertura da folha esquerda é muito maior do que da folha à direita. Então, essas gotículas que não apareceram na folha, elas simplesmente sofreram o quê? Evaporação, tá? Evaporação. Beleza? Aí vamos pegar um outro tópico importante. Isso é um detalhe, né, galera? Quem trabalha com isso, com essa questão de pulverizador, pulverização, ela precisa ter esses gráficos aqui em mãos para saber a hora ideal, né? Ou uma hora favorável para a aplicação do defensivo, tá? Porque senão vai ficar muito ruim. Para essa aplicação vai perder dinheiro, vai ter problema e aí não vai dar certo. Certo, galera? Beleza? Então, é uma coisa que precisa se levar muito em consideração, é esse detalhe, tá? E aí eu tenho outro gráfico aqui, ó, que é a relação da umidade relativa. Então, veja que a umidade relativa em relação ao horário do dia. Então, se a gente analisar aqui, ó, vejam que eu tenho uma umidade relativa aonde? Olha, vamos lá. Então, aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 da manhã. Então, 6 da manhã, eu estava com uma umidade relativa em torno de 50%. Aí ela foi caindo, 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 caindo. Chegando aqui nesse ponto, no meio-dia, né? Basicamente entre meio-dia e 1 hora da tarde, olha só a umidade relativa, né? Em torno de 37, 36%, né? Uma situação dessa. E aí a coisa começa a aumentar, né? Aumentar, aumentar, aumentar. Quando chega a 11 horas da noite, próximo da meia-noite aqui, eu já estou com quase 85% de umidade relativa, certo? Um outro gráfico também importantíssimo, que é o quê? A relação da velocidade do vento em relação ao horário do dia, né? Lógico que aqui foi feita uma fotografia no determinado dia, depende muito do local onde se está, né? Pode ter menos vento, mais vento, tudo isso depende demais dessa relação, certo? E aí era o ponto que eu queria mostrar para vocês. Eu peguei os três gráficos, né? Peguei os três gráficos, joguei em um só, e aí, com essas três informações, ou esses três gráficos, eu consigo determinar qual seria o melhor horário, ou a melhor faixa de horário, para que eu possa fazer a minha pulverização, ou melhor dizendo, a maneira mais segura de se efetuar isso. Então, vejam que a pulverização, nessa situação aqui, dependendo da área, logicamente, entre meia-noite e às 9 da manhã é uma condição segura, e depois das 5 da tarde também é uma condição
segura, tá? Entre 10 e 4 da tarde é um horário que não se recomenda. Por quê? Porque pode ocasionar uma maior quantidade de pulverização dessas gotículas. Que tudo isso, galera, se chama a deriva. Oh, perdão, deriva não. Ainda não entramos em deriva, não. É a questão só da evaporação, tá? Só na questão da evaporação das gotículas. Então, vocês observem que quando eu tiver esse gráfico aqui, ó, olha esse gráfico. Que gráfico que é esse? Esse aqui que está alto, ó. Esse alto, o azul está alto e um está baixo. Será que vocês lembram? Vamos ver aqui de novo, ó. Esse gráfico aqui, velocidade. Então, quando eu tenho alta velocidade, certo? Ó, que é o azul, ó. Avalia pelo bico aqui, ó, tá? Alta velocidade, certo? Aí vamos pegar aqui, ó. Esse aqui, baixa umidade, que é esse gráfico aqui, ó, que vai, cai lá no chão e depois começa a subir, tá? Então, ó, alta velocidade, baixa umidade, e esse aqui é o que? Esse aqui tá fácil, né? Alta temperatura, tá? Então, alta temperatura, alto índice de velocidade do vento e baixa umidade, isso significa o quê? Que é uma situação não recomendada para a pulverização. Beleza? Nós temos alguns equipamentos que fazem essas medições, né? Ó, então eu tenho esse aqui, por exemplo, o Kestrel 4500, ele faz todo esse monitoramento climático, né? Armazena e transfere os dados gerando os gráficos, né? Então esse equipamento, ele consegue fazer todos esses 3 gráficos aqui, que são os 3 pontos importantes, tá? Nós temos outros modelos de estações climáticas portáteis, né? Que podem ser utilizadas para esse monitoramento, né? Olha aí, ó. Nós temos alguns outros exemplos, né? Ó. Reduz a perda por deriva e evaporação, né? Evita a aplicação, ó. Temperatura maior ou igual a 30 graus, umidade relativa do ar menor ou igual a 50%, tá? Nós temos a questão da inversão térmica, tá? E o que é essa inversão térmica? Vamos falar da inversão térmica? Então, vamos lá. O que é, né, essa inversão térmica? Então, a inversão térmica nada mais é do que a ausência de vento, tá? Ausência de vento. E também teremos o que? A ausência de troca entre as camadas de ar, tá? Então, a inversão térmica se dá através desta ausência de ventos. E qual é o problema que essa inversão térmica ocasiona numa pulverização? Então, essa inversão térmica, ela pode ocasionar o quê? As gotas, elas não descem e não penetram na lavoura. Então, elas ficam como se fosse uma névoa, né? Ali na superfície da planta. Então, não chegam a atingir o alvo que é lá embaixo, tá? Teremos um risco elevado de deriva, né? Para as áreas chamadas vizinhas, certo? Então, isso pode ocasionar, sim. Então, é importantíssimo que nós tenhamos esses detalhes em mãos, tá? Que é a inversão térmica. Como que eu posso identificar? Então, ó, então vejam o seguinte, como que eu vou identificar essa questão da inversão térmica, tá? Então, vejam o seguinte, você pode simplesmente, ó, fazer esse teste aqui. Se houver ausência de ventos, faça uma fumaça e observe o comportamento. Se a fumaça deitar, formando uma camada horizontal, indica que a ocorrência de inversão não pulverize. Então, veja, ó, se essa fumaça que você gerou estiver na vertical, ok, continue.
Se ela deitar, como essa imagem está mostrando aqui, ó, se essa fumaça deitar, não faça a pulverização, porque está ocorrendo a inversão térmica, tá? Beleza? A própria deriva. Então, o que é a deriva? A deriva, né? Movimento do produto para fora do alvo no momento da aplicação. Então, vocês observam que está sendo aplicado, porém, ao invés de estar indo até o alvo, ele está subindo, tá? Ou está saindo da planta. E aí, o que ocasiona a deriva? Ocasionar a deriva, pontas mal escolhidas para a velocidade de trabalho. Então, pontas que não foram escolhidas corretamente, né? E aí isso gera o quê? Ó? Pressão em excesso, e aí, consequentemente, a deriva também se tornará em excesso. Tá? A deriva na aplicação dos herbicidas. Então, por que a gente tem que se preocupar, né? Ó, reduz o controle de pragas, desperdício de produto químico, danos a culturas vizinhas, demandas na justiça, elevação no custo de produção, impacto ambiental, pulverização próxima a áreas populosas. Tá? Uma distribuição sobre a barra da máquina, né? Então, nós temos aí, ó, para uma boa aplicação, tamanho correto das gotas, o horário ser adequado e aplicação uniforme sobre a barra. A distribuição uniforme, controle uniforme de praga, doença ou erva daninha. A questão da distribuição desuniforme, né? Então, eu terei o quê? Falhas no controle e possivelmente a reinfestação rápida daquela praga. Então, você acha que cuidou, mas na verdade você ainda não matou aquela praga, tá? Nós temos essa mesa, né? A gente chama mesa de checagem de distribuição, né? Então, isso aqui é um outro item para se testar. Então, vejam, né? Agora, aqui é um teste que nós fazemos já com o bico correto, com a parte sendo pulverizada, para saber se ela está sendo feita de maneira uniforme, tá? Então, veja, ó, utilizando aqui ó, a ponta de jato leque, o acúmulo será central. Olha aqui, ó. Então, vejam que aqui eu terei um acúmulo de quê? De líquido. Porque, falando de pulverização, nós estamos falando de líquido, certo? Olha só como é que é para que nós façamos a coisa uniforme. É isso que eu queria mostrar para vocês, uma relação uniforme. A distribuição deve ser feita desta maneira, ou seja, cruzamento adequado entre os leques. Esse aqui é o leque, olha só o leque aqui, ó, é a abertura. Com isso vai ocasionar o quê? Uniformização da distribuição, tá? Beleza? Aí, vamos lá. Nós temos aqui a distribuição, né? A altura ótima de pulverização, considerando que o cruzamento dos leques é de 50%, tá? Então, vejam que nós teremos 50% de sobreposição, um sobre o outro, tá? O cruzamento adequado, né? O ângulo dos leques, os ângulos que nós estamos falando, 110, 120, né? E espaçamento entre as pontas também é importante, a questão do espaçamento e a altura correta de pulverização, tá? E aí fica uma dica, ó, o maior ângulo do leque é a abertura, né? Então, essa abertura aqui, ó, o leque, mais uma vez, né? Deixa eu fazer aqui para vocês, ó. O leque, ele é isso aqui, ó. Ele é isso aqui, ó. Isso aqui é o leque, ó. Então, aqui, ali está o bico e aqui está o leque, tá? Então, o que eu pintei aqui, ó, é o chamado leque de um bico, tá? Considerando que o bico é único, né? Porque tem bico duplo. Mas depois a gente vai ver esses detalhes aí, beleza? Olha lá, ó. Quanto maior o ângulo, menor a altura. Então, quanto maior for esse ângulo de abertura, menor deverá ser a altura.
maior espaçamento, maior a altura. Maior espaçamento entre os bicos. Olha só. Vamos lá. Ângulos dos leques, né? Então, nós podemos ter 80, 110 ou 120 graus. Maior ângulo, maior cruzamento, aceita menores alturas. Então, veja que, considerando aqui, ó, as pontas com leque de 80 graus, eu teria uma altura de 50 centímetros. Vejam, considerando aqui uma ponta de 110 graus, com uma altura de 50 centímetros, é totalmente inadequado. Certo? Beleza? Para que vocês possam ter a comparação. Tá? Então, aqui algumas relações, ó, pontas, a relação de altura, olha só, ó, a relação de espaçamento, né? Espaçamento. Ah, detalhe, não é altura não, ó, é espaçamento. Essa letra E aqui, ó, é o espaçamento. É o espaçamento entre um bico e outro. Ó. O espaçamento entre um bico e outro entre um bico e outro de 50 centímetros. Tá? Não é a altura. Aqui, então, ele mudou o quê? Só o ângulo da ponta. Manteve o espaçamento e a altura. Tá? Então, para vocês verem a questão aqui, ficou uma sobreposição muito maior. Tá? Então, vejam aqui ó, que ele colocou um espaçamento de um bico com o outro em relação à altura. Então, aqui, para pontas de 110 graus, para pontas relacionadas a 110 graus, vejam que o espaçamento precisa ser praticamente igual à altura. Porque ó, ele fez uma relação aqui. Ó. Se eu pegar o espaçamento entre os bicos e dividir com a altura, o que vai acontecer? Precisa dar aproximadamente 1 para ser uma situação ideal. Tá? 50 centímetros entre os bicos, então a altura da barra será de 50 centímetros. Tá? Beleza? Então tem esse detalhe aí. Tranquilo? Vamos ver o próximo aqui. Alturas ótimas, espaçamento entre pontas e ângulo de leque. Então vamos lá. O ângulo aqui nessa situação de 80 graus, tá? Então, nós temos aqui ó, as alturas de pulverizações ótimas e as pontas, e considerando que é um jato, né? Um jato de leque plano. Tá? Um jato de leque plano. Então, vejam aí, ó, aqui é o espaçamento, tá? Ó, espaçamento de 40, 50, 75, tá? O coeficiente de variação de distribuição sobre a barra. Então, ó, esse coeficiente de variação, ele precisa ser 0 para uma distribuição perfeita. Aí tem algumas relações de Europa e Estados Unidos, no Brasil, a gente não vai entrar nesse mérito. Tá? Ó. Então, vejam o seguinte, né? Então, veja, ó, para uma boa distribuição, eu preciso que ele fique basicamente uniforme. Os outros dois casos aqui, ó, vejam que são situações irregulares, tá? Então, para essa situação, ó, boa relação espaçada ou boa relação de espaçamento e altura, ponta nova, pouca oscilação da barra, ou seja, a barra não sofreu tanta oscilação, certo? Beleza? Bem, vamos fazer o seguinte, aqui ainda tem muita informação ainda para ser passada, e então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai parar aqui, né? Porque tem muita informação ainda. Já teve o vídeo anterior, né? Tem esse vídeo aqui que seria um complemento para não ficar uma coisa muito puxada e muito maçante para vocês. A gente vai parar por aqui porque já vimos um pouquinho aí do vídeo anterior, falando bastante informação, gota, tipo de gota, como é a formação. E aqui a gente vai entrar em valores mais técnicos. Então a gente vai deixar esse vídeo para amanhã, tá? Para continuar esse tema de pulverização. Terminando, a gente já passa para o outro equipamento. Beleza? Porque aí depois vem
toda a parte de calibração da máquina, que eu vou comentar com vocês. E ainda eu preciso comentar com vocês também sobre a questão da utilização da agricultura de precisão, né? Então, como eu falei ontem, né, todos os equipamentos, eu vou falar sobre agricultura de precisão. Ontem eu falei da plantadeira, mostrei o monitor de plantio, que está relacionado à agricultura de precisão, eficiência, né, e tudo mais. E também no pulverizador eu vou falar também, vou falar dos mapas de produtividade, né? A gente vai falar isso também na colheitadeira, também no trator, todos eles têm essas relações de produtividade e agricultura de precisão. Beleza, galera? Então, ó, por hoje a gente termina aqui, né? Para que vocês tenham um bom descanso, fiquem com Deus, se cuidem e até amanhã para continuar a parte de pulverização e pulverizador. Um abraço. Até mais, hein? Se cuidem, que amanhã nós continuamos.